A vida sobrenatural de William Marion Branagh. Only me, only me. All things are A vida, o ministério, o profeta. Esta é uma história que fala de um homem que, acima de tudo e de todos, decidiu seguir as pegadas sangrentas de Cristo, preferindo por um pouco de tempo padecer afrontas, do que, por um pouco de tempo, sentir o gozo do pecado. 1945. Mussolini tinha morrido em desgraça. Hitler havia chegado a um fim misterioso e o comunismo estava se fortalecendo como uma força política dominante. As 3 primeiras visões já haviam se cumprido. Agora William Branagh se sentia mais otimista acerca de seu ministério, pois Deus cumpria cada visão que lhe dava. Foi neste ano que ocorreu o incidente do touro assassino e a cura da esposa do incrédulo Sr. Andrews. 1946. No dia 21 de março de 1946, Meda dá à luz ao seu primeiro filho, uma menina chamada Rebecca Branagh. Nesta época, todos os ministros o criticavam pelos incidentes que haviam ocorrido na sua vida, o paradoxo de pregar a cura divina e perder tantos queridos de uma só vez, e acabavam por dizer que todos os milagres que seguiam as visões procediam de poderes demoníacos. Isto deixou William Branagh muito deprimido e já estava começando a crer que tudo o que acontecia com ele era obra do inimigo. 7 de maio de 1946, um dia que marcaria William Branagh para o resto da vida. Em meio a um grande desespero, William Branagh deixa $17 para Meda se sustentar e vai para a caverna Greensmill, o lugar onde ele fazia contato direto com Deus, e diz para Meda que não voltaria enquanto Deus não o tirasse desta opressão. Após muito clamar a Deus, um anjo lhe aparece e o comissiona dizendo que Deus irá enviá-lo para levar ao mundo um dom de cura. Para que as pessoas pudessem crer nele, era necessário que ele fosse apenas humilde e sincero, e seria-lhe dado 2 sinais como foi dado a Moisés. O primeiro seria que, ao pegar na mão direita do enfermo com a sua mão esquerda, poderia detectar a presença de alguma enfermidade. E o segundo seria que, por meio de uma visão, ele diria até os mais profundos pensamentos e intenções dos corações. Assim sendo, todos terão que crer. Em seguida, o anjo lhe mostra através das Escrituras que Jesus em seu ministério discernia os pensamentos e intenções dos corações e curava os enfermos. Enquanto isso, os homens religiosos chamavam isso de obra de demônios e chamavam-no de Beelzebu. Quando o anjo se foi, o irmão Branagh retornou para casa convicto de seu ministério. Em um domingo, quando entrou à sua igreja, ouvia aos irmãos cantando "Somente crer". Quando sentiu a presença do anjo se aproximar, percebeu que este estava destinado a ser o seu hino tema. Passado alguns dias, William Branagh procura o Dr. Roy Davis para contar acerca da sua comissão, e novamente o Dr. Davis diz que ele está apenas cansado e que foi apenas um sonho. Mesmo com a falta de incentivo, o irmão Branagh estava determinado a seguir a comissão do anjo. Neste ano ele começa a exercer os sinais que a ele foi dado pelo anjo. Pessoas começam a procurá-lo para serem curadas. Através do primeiro sinal, do pegar na mão direita da pessoa enferma, curas e milagres começaram a acontecer. Um dia, o pai de uma criança curada por William Branagh o convida para uma semana de avivamento e cura em St. Louis. E durante as reuniões em St. Louis, o irmão Branagh fazia a chamada de altar para as pessoas que estivessem enfermas recebessem a oração da cura. No término da semana, os ministros de St. Louis estavam perplexos ao verem tantos prisioneiros serem libertos, câncer desaparecer, tuberculose sumir, surdos ouvirem, cegos verem, aleijados andarem, e por isso pediu para que o irmão Branagh ficasse mais uma semana. Após 11 dias de cultos,
o irmão Branham teria tocado e orado por mais de 1000 pessoas. Fisicamente, o irmão Branham estava esgotado, porém realizado por ter feito o que Deus lhe pedira, se dedicar por tempo integral ao ministério. Não muito tempo depois de chegar de St. Louis, um telegrama chegou do reverendo Adams, de Arkansas, o convidando para uma campanha de cura por uma semana na sua cidade. Em agosto de 1946, William Branham estava em Camden, Arkansas, em um ginásio escolar. Na primeira noite, a coluna de fogo desceu sobre o irmão Branham no ginásio, operando curas, fazendo pessoas correrem, gritarem, desmaiarem. Um fotógrafo capta o momento em que a coluna estava sobre a cabeça do irmão Branham. Após uma semana de cura, teve que sair escoltado pela polícia, pois a multidão não permitia nem andar. Após Camden, William Branham fez uma campanha de cura de uma semana em Pine Bluff e logo depois vai a Little Rock, a capital do estado de Arkansas. Do verão até o outono de 1946, William Branham pregou através de Arkansas sem parar, sem tempo para descanso. Eram comuns reuniões acabarem às 3 horas da manhã, e após os cultos, quando o irmão Branham exausto começava a cochilar, o telefone tocava, e do outro lado da linha uma pessoa enferma precisando de oração, e mesmo a quilômetros de distância dali, o irmão Branham nunca desprezou nenhum pedido de oração, indo até o enfermo e fazendo a oração da cura. Uma campanha de 8 dias em Jonesboro reuniu o maior número de pessoas que já haviam assistido um culto com o irmão Branham. Uma estimativa feita pelo jornal calculou 28.000 pessoas. O irmão Branham faz uma declaração valente que pretendia ficar ali no púlpito até a última pessoa enferma passar pela fila de oração. O primeiro dia e noite passaram, e o irmão Branham apenas tirava algumas horas para se deitar atrás do púlpito para cochilar, e quando acordava, a fila de oração ainda estava aliada, com o próximo enfermo esperando sua vez para receber oração. William Branham tomava suas refeições do lado do púlpito, assim ele podia continuar orando pelos enfermos o dia todo. Muitos ficavam dentro do auditório dia após dia, apenas enviando alguém para trazerem sanduíches quando tinham fome. Após 8 dias e noites orando, o irmão Branham se encontrava tão exausto, tanto física quanto mentalmente, que ao se deitar não conseguia adormecer. A fila de oração continuava crescendo cada dia mais, e já estava maior do que quando começou no primeiro dia, porém ele não conseguia continuar ali nem mais uma hora. Após 3 meses de campanha, William Branham volta para casa com 9 quilos a menos. Quando chegou em casa, havia aproximadamente 200 pessoas o aguardando, pois em todas as reuniões ele deixava seu endereço, para que quando alguém precisasse de oração, viesse até Jeffersonville em sua casa. Orou por estas pessoas até 2 horas da manhã, mesmo quando tentou dormir, carros continuavam chegando à sua porta por toda a noite. 1947. Embora não recuperado totalmente de seu esgotamento, em fevereiro de 1947, longas campanhas continuaram com oração pelos enfermos, sendo registrado aproximadamente 2.500 pessoas recebendo oração por dia. Passou por Louisiana, Texas, Arizona e pela primeira vez em Los Angeles, Califórnia. Em uma destas reuniões na Califórnia, ao curar uma mulher com câncer, em seguida seu esposo manda alguns rapazes levar um cheque de $1,5 milhão para William Branham, que mesmo vivendo em meio a uma grande pobreza, decididamente o recusa, pois quem havia curado sua esposa não era ele, e sim Jesus Cristo. Em todas estas reuniões, os irmãos Jack Moore e Og Brown o acompanhavam de perto, carregando o irmão Branham praticamente inconsciente da plataforma e o levando para os hotéis. Jack Moore estava exuberante com esse ministério fenomenal, então viaja para convidar Gord Lindsay, um editor de uma revista, para presenciar também tamanhos milagres. Em abril de 1947, pregou em Phoenix para pessoas que tinham como língua o espanhol. Foi a primeira vez que prega com um intérprete. Em maio de 1947, após um culto de cura, ao dividir o quarto com Billy Paul, de 11 anos, o anjo de Deus aparece ao irmão Branham numa madrugada. O irmão Branham pede permissão para que Paul o veja também. Então ele acorda Billy Paul para ver o anjo que sempre está ao lado de seu pai. Ao amanhecer,
O irmão Branham olha pela janela do hotel e vê caminhões carregando cadeiras de rodas, macas e muletas acumuladas do culto de cura da noite anterior. Nesta noite, o anjo lhe repreende, dizendo que ele estaria confinando muito o dom de cura para realizar milagres. O anjo queria dizer que o irmão Branham procurava sempre realizar um milagre para levar as pessoas a crerem na cura. Na última noite de uma campanha em Calgary, enquanto o irmão Branham estava meditando, o irmão Jack Moore inicia o culto contando as dificuldades financeiras de William Branham, de como sua esposa Meda e seus filhos vivem em uma casa precária, com portas mal vedadas e sem água encanada, e de como ele não media esforços para viver em função do ministério e das pessoas necessitadas. Então ele dá uma oportunidade para os irmãos darem uma oferta de amor, que seria exclusivamente para comprar uma nova casa para o William Branham. Quando o irmão Jack Moore vai entregar o valor arrecadado para o William Branham, ele ainda rejeita, mas pela insistência em não ser possível mais devolver o dinheiro, relutantemente ele aceitou a oferta. 1948. Em janeiro de 1948, quando o irmão Branham estava indo para uma campanha na Califórnia, recebe a visão de um menino sendo ressuscitado e pede para que todos anotem esta visão na página branca da Bíblia, pois não sabia quando nem onde aconteceria. Nesta campanha ele fica conhecendo Fred Bosworth, pregador de cura divina há 40 anos, agora com 71 anos de idade, e este passa a ser o coordenador de suas campanhas. Novamente, William Branham é testado por Deus através de um cheque de $25 mil que um homem que teve sua esposa curada lhe oferecera. Porém, novamente, o irmão Branham o recusa instantaneamente e o rasga na frente do doador. A saúde do irmão Branham cada dia se agravava mais. Estava com dificuldades para dormir. Seu peso havia caído para 45 quilos. Seus olhos afundaram. Sua aparência se empalideceu. E por isso desmarcou todas as campanhas que estavam marcadas naquele ano, pois os médicos diagnosticaram que ele estava com exaustão nervosa e dependia de muitos dias de repouso. Ele começou a perceber que não podia fazer como estava fazendo, com longas filas de oração até a madrugada ou virando noites. E assim como o sogro de Moisés o aconselhou a dividir as tarefas, o irmão Branham se maravilhou ao ver na revista de Gordon Lindsay que vários homens já estavam conduzindo campanhas de cura divina através dos Estados Unidos e Canadá, tais como William Freeman, Oral Roberts, Jack Coy, Tommy Osborne. E o que mais o entusiasmou foi saber que o seu próprio ministério foi o que havia influenciado estes homens de uma maneira direta ou indireta. Ele estava então disposto a não continuar jogando toda a carga para cima de si, mas fazer somente o que seu físico permitisse. Percebeu ainda através de uma visão que de 7 em 7 anos de sua vida aquela condição nervosa voltava e afetava o seu estômago. Porém, passado alguns dias, quando estava na varanda de sua casa, o anjo visita e diz que ele está curado daquela acidez no estômago. Após William Branham ter melhorado e ganhado 6 quilos, Aaron Buster e Fred Bosworth, como administradores das campanhas, começam a analisar as falhas cometidas no passado, como reuniões de cura divina terminar nas altas horas das madrugadas, fazendo com que o irmão Branham chegasse a um nível crítico de cansaço físico e mental. Decidiram então limitar o número de pessoas nas filas de oração e, para selecionar as pessoas, concordarem em usar os cartões de oração numerados, que deveriam ser entregues antes de começar os cultos. Desta forma, os administradores podiam monitorar sua força e encerrar o culto assim que eles sentissem que William Branham já tinha orado o suficiente. Em 14 de maio de 1948, Israel se declara uma nação independente, e o irmão Branham rapidamente associa esse fato com a figueira brotando descrita em Lucas 21. 1949. No dia 24 de julho de 1949, o curso da história cristã para William Branham mudaria para sempre. Quando estava pregando para 10 mil pessoas, ele tinha chamado a fila de oração, enquanto os oficiais reuniam 15 pessoas em ordem numérica. Quando chegou a primeira irmã para receber oração, o irmão Branham já não fez como sempre havia feito nos cultos de cura, segurando a mão direita da pessoa enferma, mas simplesmente começou a ter visões de episódios que haviam acontecido e que aconteceriam com aquela pessoa. A partir de então,
ele percebeu que o segundo sinal que o anjo havia lhe dado estava começando a entrar em evidência, que era ver até os segredos mais profundos do coração. Algumas pessoas criam na visão e outras pensavam que era telepatia ou algo arranjado. Numa campanha em Windsor, com aproximadamente 8.000 pessoas, no final da fila de oração, um jovem sem enfermidade tenta desmascarar o irmão Branham. Diz que tem tuberculose e que quer ser curado. Porém, Deus mostra a trama ao irmão Branham e ele diz que a partir daquele momento o jovem teria realmente tuberculose para o resto da vida. Isto leva o jovem ao desespero, porém já é tarde demais. Aquelas visões o enfraquecia muito, por isso 20 visões por noite já faziam o irmão Branham tremular de fadiga. Milhares de cartas chegavam de vários lugares com pedidos de oração, não sendo mais possível atender tantas cartas. Ao ler o livro de Atos no capítulo 19 e ver que o apóstolo Paulo orava pelos lenços, ele sentiu de fazer o mesmo. Porém, como não tinha condições de comprar tantos lenços, ele cortava um grande lençol em pedaços, orava por cada um, e seus administradores, Fred Bosworth e Ernie Buster, enviava por carta de volta para cada pedido de oração, explicando na carta para o enfermo que deveria guardar seu pano orado na Bíblia na passagem de Atos 19. Não passou muito tempo quando começaram a chegar cartas com testemunho das pessoas que haviam recebido os panos orados. Uma campanha em Fort Wayne, Indiana, quando acabara de curar uma criança com pólio, a organista, ao ver isto, levantou suas mãos e gritou, enquanto sobrenaturalmente as teclas do piano continuaram sozinhas a tocar o mesmo hino. Nesta mesma noite que John Ryan, um velho homem cego, é curado, porém sua cura só é efetivada alguns dias depois, quando estava na barbearia. 1950. Em janeiro de 1950, os administradores do irmão Branham agendaram uma campanha de 17 noites em Houston, Texas. Embora muitos ministros da cidade contribuíram para as reuniões, Dr. Best, um ministro local, colocou um grande anúncio no jornal criticando o irmão Branham e a cura divina. Dr. Best queria um desafio em público para provar que cura divina não existia. Então o irmão Branham envia Fred Bosworth em seu lugar para o debate que aconteceria no Coliseu Sam Houston, no Texas. O William Branham assistiu o debate em um lugar do auditório disfarçado, e após Bosworth e Best muitos se debaterem, o anjo se aproxima do irmão Branham e fala para ele descer até a plataforma. Era 24 de janeiro de 1950, e o Dr. Best havia contratado alguns fotógrafos do estúdio Douglas para desmascarar o irmão Branham como impostor, e quando o irmão Branham começou a falar sobre o seu nascimento sobrenatural e o dom de cura que Deus havia lhe dado, aquele ralo de luz desceu e pairou sobre sua cabeça. Enquanto isso, os fotógrafos rapidamente aproveitam para fotografar o momento em que a luz estava sobre ele. No estúdio Douglas, quando foram revelar as fotos, todas estavam queimadas, exceto uma, a que tinha o halo de luz pairando sobre a cabeça do irmão Branham. Quando levaram a foto para mostrar a William Branham, humildemente ele diz que se sente muito honrado por Jesus ter permitido ser fotografado ao seu lado. Gordon Lindsay então pede uma análise do negativo da foto e George Lacer, um agente do FBI, conclui que a foto é realmente sobrenatural, sendo posteriormente publicada em várias revistas dos Estados Unidos. Na manhã seguinte ao debate, uma carta de Durban, África do Sul, chega às mãos de William Branham, o convidando para ir orar por Florence Nightingale, que se encontrava com câncer em estado terminal, pesando 22 quilos. Porém, haviam muitas campanhas antes de poder ir à África. No dia 6 de abril de 1950, William Branham, Ern Buster, Jack Moore, Gore Lindsay e Howard Branham embarcam em um avião rumo a Londres, Inglaterra, para orar pelo rei George VI. Quando desembarca, fica sabendo que Florence Nightingale estava ali também, pois ela havia ficado sabendo da sua passagem em Londres. Após orar pelo rei, foi até o lugar que estava Nightingale, orou por ela e disse que quando Deus a curasse, seria o sinal de que ele deveria ir até Durban, na África do Sul. Porém, o anjo lhe avisou também que havia uma armadilha preparada para ele nesta campanha da África. Em 14 de abril de 1950, William Branham aterrissa na Finlândia para uma campanha.
Em 21 de abril, após o almoço, quando estavam descansando, percebe um acidente no qual um carro havia atropelado 2 garotos. Um havia morrido instantaneamente e o outro estava em coma no hospital. Após alguns minutos observando, estavam todos muito abalados, inclusive o irmão Branham. Sem perceber, algo começa a deixar o William Branham inquieto, e quando começa a olhar em volta, pede para que Lindsay e Murray olhem rapidamente na página branca de suas bíblias acerca da visão que ele havia contado na América. Então começam a folhear a Bíblia e lentamente leem o que eles tinham escrito 2 anos antes. Cabelo castanho, olhos castanhos, entre 8 e 10 anos de idade, pobremente vestido em roupas estrangeiras, desfigurado devido a um acidente, uma terra com pedras sobrepostas e árvores, e percebem que é exatamente a cena que havia sido descrita na América. Então o irmão Branham se sente confiante e corajosamente desafia a todos os homens e mulheres que ali estavam, dizendo: se este garoto não viver nos próximos poucos minutos, vocês podem prender uma placa em minhas costas dizendo que eu sou um falso profeta. Se ajoelhe durante a oração, aquele pequeno garoto que outrora estava morto e desfigurado se colocava de pé em perfeito. Após alguns dias, cura também a outra criança que havia sido atropelada e estava em coma no hospital. Em seguida, a comitiva Branham vai até a Suécia, depois Noruega e retorna ao Texas. Após um mês no Texas, decide voltar para casa. Ao partir de Dallas, no Texas, fortes tempestades o obrigam a pousar em Memphis e o avião fica em terra por 18 horas, enquanto o irmão Branham sai para curar o filho de uma senhora de cor que havia passado a noite orando. Mais tarde, William Branham recebeu 2 cartas que o tocou profundamente. Uma era do Dr. Roy Davis se desculpando das críticas que havia feito no início de seu ministério. A segunda era de Florence Nightingale, que tinha sido curada em Londres. Ela estava enviando seu testemunho detalhando sua firme recuperação do câncer do estômago. Nos 6 meses que tinham se passado, o peso dela tinha subido de 22 para 70 quilos. William Branham se lembrou da oração que ele fizera dizendo que quando o Senhor curasse aquela mulher, isto seria um sinal para ir numa campanha de cura em Durban, África do Sul. 1951. No dia 19 de março de 1951, nasce sua segunda filha com a irmã Meda, seu nome é Sarah Branham. Em 22 de julho de 1951, quando estava numa campanha em Toledo, Ohio, ao sair para almoçar, o irmão Branham tem a visão do arco-íris de sangue depois de ter condenado aquelas pessoas no bar. Volta e conduz a mulher que estava vestida indecentemente a Cristo. No dia 6 de outubro de 1951, a comitiva de William Branham aterrissa em Johannesburg, África do Sul. Johannesburg estava sendo abalada pelo profeta William Branham. Cada reunião estimava-se aproximadamente 15 mil pessoas. Quando Ernest Baxter o avisou que estariam partindo para outras cidades do sul, o anjo mostra ao irmão Branham que ele não deveria ir embora de Johannesburg agora. Deveria ficar em Johannesburg por mais 2 semanas e logo depois, mais 10 dias numa caçada com Sidney Jackson, um homem que ele conheceria dias depois. Após isto, deveria ir direto a Durban e ficar o tempo que Deus quisesse que ele ficasse. Foram muitas horas de discussão para tentar convencer os coordenadores da campanha acerca do que Deus havia lhe dito, porém de nada adiantou, pois o comitê organizador já havia gastado muito dinheiro nos anúncios e estavam dispostos a continuar o roteiro independente do que o irmão Branham dissesse. O irmão Branham então foi orar a Deus, e quando estava orando à noite em seu quarto, recebe a visita do anjo que diz para ele ir para as cidades do sul com os coordenadores, conforme eles tinham programado. Porém, esta era uma vontade permissiva de Deus, e ele sofreria muito por isto. Nesta hora, William Branham recorda da visão quando o anjo lhe fala da armadilha que estava preparada para ele na África. Após vários dias de campanha por várias cidades, a comitiva chega a Durban, em 20 de novembro de 1951. O abdômen de William Branham doía muito, e logo ele percebeu que era por sua desobediência. Os cultos seriam realizados no hipódromo Greyville e os sermões seriam pregados com auxílio de 15 intérpretes. Na primeira noite, o irmão Branham nota a grande quantidade de raças,
e o administrador lhe explica que Durban era a única cidade que o governo permitia colocar todos no mesmo lugar. Então o irmão Branham entendeu o porquê Deus queria que ele fosse direto para Durban. O profeta continua sentindo fortes dores no abdômen, mesmo quando estava orando e os enfermos sendo curados. Ele pedia para ser curado também, mas não era respondido, e se viu merecedor daquela rejeição pela desobediência. Em um momento chegou a ser tirado da plataforma chorando de dor. Todos os recordes de frequência estavam sendo quebrados naquelas reuniões. No culto de domingo à noite, estimou-se aproximadamente 50.000 pessoas. Foram tantas curas e libertações que quando o prefeito da cidade chamou o irmão Branham na janela do hotel, ele ficou atônito vendo 7 caminhões de gado abarrotados de cadeiras de rodas, muletas, macas e aparelhos, sendo seguidos por uma multidão de nativos de todas as tribos, ombro a ombro, sem inimizade, cantando somente crer, tudo é possível somente crer. Durante 10 semanas na África, a comitiva William Branham tinha conduzido 120 cultos em 11 cidades, com a frequência de 500.000 pessoas e 10.000 pessoas sendo conduzidas a Cristo pelo batismo. Tudo isso exigiu que o irmão Fred Bosworth continuasse na África por mais um mês para ajudar aos ministros locais a estabelecerem os novos convertidos a Cristo. 1952. O irmão Branham estava vivendo semanas em um estado miserável com muita dor. Recebe o diagnóstico de uma amebíase invasiva, que era a terceira pior enfermidade que existia. No final de fevereiro de 1952, ele retorna ao médico, que diz que o seu estado está cada vez pior e que se as amebas caírem em sua circulação sanguínea e chegar ao seu cérebro ou seu coração, ele viveria apenas mais 10 horas. Às 3 horas da manhã, o anjo acorda e lhe diz que ele está curado daquelas amebas, pois o preço da vontade permissiva já havia sido pago. O irmão Branham retorna às suas campanhas em 13 de julho de 1952, com 8 dias de cultos em Hammond, Indiana. Em agosto inicia a campanha em Battle Creek, Michigan. Durante esta campanha, o anjo do Senhor se aproxima de William Branham e diz: encerre as reuniões em Battle Creek e vira a Minneapolis imediatamente. Mais uma vez o irmão Branham teria que sair de um compromisso para cumprir a vontade perfeita de Deus. Só que dessa vez ele não desobedeceu a Deus, passando no teste que Deus lhe dera, mostrando o que aprendera com o acontecido na África. 1953. Após alguns meses de campanha em 1953, passando pela Flórida, Arkansas e Indiana, o irmão Branham decide passar o resto do verão descansando em casa. Neste verão, quando estava no quintal de sua casa, é surpreendido por um enxame de abelhas que o teriam matado se não fosse a manifestação do amor divino. Em agosto de 1953, o profeta recebe a proposta do pastor Leroy Copp de Los Angeles para fazer um filme documentário acerca do seu ministério, o qual Copp chamaria de O Profeta do Século XX. Em uma manhã de agosto começaram as gravações. Foi neste período que Billy Paul, com 18 anos, começou a se distanciar dos caminhos de Cristo. Mesmo sendo aconselhado por seu pai, decidiu tomar o caminho errado. Após algum tempo de rebeldia, se encontra na cama de um hospital, quando o anjo ordena que William Branham vá até ele. No quarto do hospital, o irmão Branham avisa que é ele que tem que orar, pois ele que pecou. Após sua oração, ali mesmo Billy Paul é curado e levado de volta para os caminhos de Cristo. 1954. Em setembro de 1954, começou sua terceira viagem além-mar, voando para Portugal. Saindo de Portugal, voou para Roma, na Itália, onde tinha uma audiência marcada com o Papa. Porém, a cancelou logo que lhe foi descrita as formalidades de beijar o seu anel e chamá-lo de Santo Pai. Saindo de Roma, voou até Cairo, no Egito, onde visitou as pirâmides. No dia seguinte, seu entusiasmo havia crescido, pois estava indo para Jerusalém. Porém, quando estava esperando o voo no aeroporto, o anjo lhe diz para não ir, porque ainda não era a hora e a Palestina não era seu lugar. Não seria fácil, mas ele teve que ignorar todos que o aguardavam na Palestina e obedecer ao mandado de Deus. Então ele remarca sua passagem para Atenas, na Grécia.
Partindo da Grécia, voou para a Arábia Saudita e dali para Bombai, na Índia. Em Bombai, o público supera todos os recordes de todas as reuniões já presenciadas pelo irmão Brana. O prefeito estimou 500 mil pessoas em um só culto. Ao voltar da Índia, com o corpo exausto, em outubro vai para as montanhas do Colorado caçar e retorna ao lar reanimado corporalmente. 1955. Após 7 anos de evangelismo internacional, ele estimou que 500 mil pessoas tinham aceitado a Cristo como seu Salvador e não era possível estimar quantos milhões receberam a cura através de suas orações. Já que suas campanhas de cura divina atraíam multidões internacionais, ele sempre pregava sermões simples, esperando minimizar as críticas e aumentar a aceitação. Sabendo que Deus estava lhe chamando para ensinar mais doutrina, em janeiro de 1955, pregou 13 vezes em 11 dias na Igreja Filadélfia de Chicago, Illinois. Vários sermões doutrinários foram entregues e, entre eles, o princípio e o fim da dispensação gentílica. A partir de então, ele sabia que seu novo compromisso era passar mais tempo em cada campanha, ensinando fundamentos da Bíblia. Isso, sem dúvida alguma, estava fazendo algumas pessoas se sentirem desconfortáveis. Sob a coordenação de Jack Moody e Hugh Brown e com Billy Paul na distribuição dos cartões de oração, o irmão Branham fez várias outras campanhas, entre elas Phoenix, Arizona, quando teve a visão de Adão saindo do jardim do Éden com Eva por sua própria vontade, e em seguida foi orar pelos índios apaches em São Carlos. Em 4 de março de 1955 foi a Los Angeles, Califórnia, e lá percebeu que filmes e apresentações de televisão estavam distanciando muitas pessoas das coisas de Deus, pois a frequência em suas campanhas estavam caindo nos últimos 3 anos. A cura divina já não estava sendo tão acreditada, por ter surgido tantos charlatões com todos os tipos de teorias e sentimentos estranhos e chamando isto de sinais de Deus. William Branham percebe que a igreja pentecostal estava se esfriando muito, estavam começando a criar grupos e denominações, então começa a luta para levar o povo a viver a verdadeira vida cristã acima de qualquer dogma ou denominação. Em 1950, o irmão Branham ouve uma voz dizer que ele teria um filho, e este se chamaria José, apesar de ter tido apenas 2 filhas, e o médico dizer que Meda não poderia mais gerar filhos. No dia 19 de maio de 1955, nasce seu 3º filho com Meda, chamado José Branham. Em 18 de junho de 1955, William Branham aterrissa em Zurique, na Suíça, com a programação de falar por 9 dias. Estima-se 50 mil pessoas que aceitaram a Jesus como seu salvador pessoal durante esta campanha. Após sua campanha em Zurique, William Branham passa alguns meses descansando com sua família e no dia 24 de julho de 1955 prega a mensagem Espíritos Sedutores, pois percebe que os ministros não pregavam contra a carnalidade e alguém tinha que fazer aquilo. Alguns dias depois cura a gambá que havia sido atropelada e estava parada na sua porta. A convite de um pastor, em 11 de abril de 1955, William Branham e seus coordenadores voam para uma campanha em Karlsruhe, na Alemanha, e em seguida vão para Lausanne, na Suíça. No final da campanha, 40 ministros se ajuntaram para uma entrevista com William Branham no saguão do hotel. Após algumas perguntas, os fotógrafos que estavam presentes, ao perceberem o halo de luz sobre a cabeça do irmão Branham, tiram 4 fotos sequenciais, sem a ajuda do flash, mostrando claramente a mesma coluna de fogo que guiou o povo de Israel na saída do Egito. Após a última campanha do ano em San Fernando, na Califórnia, uma visão mudaria o curso do seu ministério. O anjo aparece e lhe fala de como ele deveria ganhar as almas para Cristo e lhe mostra as 3 puxadas. A primeira foi quando ele tomou as pessoas pela mão e pôde sentir as vibrações de suas enfermidades. A segunda foi o discernimento que lhe permite saber os segredos dos corações. E a terceira será algo mais reservado, não será um show público. Esta visão o deixa muito inquieto e preocupado, pois ainda não sabia o que seria a terceira puxada. 1956. No dia 16 de março de 1956, William Branham,
acompanhado de Billy Paul e seus administradores atuais, Jack Murray, Young Brown, Miner Arganbright, voam para a cidade de Tacubaya, no México. 25 mil pessoas lotavam o estádio de futebol em um dia chuvoso, quando uma mãe mexicana com um filho morto nos braços, desesperada, força todas as barreiras humanas para conseguir chegar à plataforma. O irmão Branham ainda tentou colocar o irmão Jack Moore para orar pela criança, porém uma visão faz com que ele ore e ressuscite aquele bebê. Neste ano pregou muitas mensagens na América, mostrando vários pontos doutrinários e sempre lutando contra a decadência moral do seu país. 1957. No dia 29 de junho de 1957, estava pescando com os irmãos Buck Woods e Larry Woods. Ao fisgar um pequeno peixe que havia engolido o anzol e em seguida soltá-lo ao rio já morto, o anjo fala para o irmão Branham ressuscitar o peixinho. Isso foi para mostrar que Deus se interessa também pelas pequenas coisas. Em outubro de 1957, quando estava caçando, chega um recado que seu irmão Howard, que lhe ajudara nas campanhas, acabara de morrer. Após o funeral de Howard, William Branham vai para Lakeport, na Califórnia, para uma curta campanha. Em um de seus sermões, um fotógrafo tira algumas fotos do seu lado, e na sequência das fotos é possível perceber que sua câmera conseguiu captar a nuvem do anjo do lado direito de William Branham. Em novembro de 1957, o evangelista Fred Bosworth, que foi considerado um pai para William Branham, morre com 84 anos de idade. 1959. Na primavera de 1959, o irmão Branham vai ao hospital orar por Linda Kelly, uma irmã que se desviara da igreja e agora estava entregando novamente sua vida a Cristo. Ela é curada de seu problema, porém após um dia ela morre no hospital. Esta notícia atordoou ao irmão Branham e em um momento de fraqueza diz que Deus devia satisfações a ele. Após 4 meses, ele recebe a visão de um piquenique no ano passado, quando Deus poupou a vida de Linda de morrer afogada, por ela não estar com a alma pronta para partir. Por isso Deus concedeu mais um tempo de vida para ela se preparar. Ao receber a visão, William Branham se entristeceu muito por ter cobrado satisfações de Deus. Então vai até a casa da mãe da moça e conta a visão, explicando que havia chegado a hora para Linda partir. Um dos fardos mais pesados na vida de William Branham em 1959 foi a contínua luta com a Receita Federal, acerca de cheques que ele recebia para as campanhas. Por ser tão pressionado, chega a dizer que não está em casa quando seu advogado, o Sr. Orbison, liga para uma conversa. Imediatamente, arrependido do que fez, vai ao escritório do seu advogado e pede perdão, dizendo que mentiu quando pediu para dizer que não estava em casa. Isto elevou ainda mais a estima que o Sr. Orbison tinha por ele, e apesar de se sentir bem melhor, na manhã seguinte vai ao Greens Mill para pedir perdão a Deus. No dia 8 de outubro de 1959, o irmão Branham estava na mata esperando esquilos, pensando acerca de uma escritura que o deixava confuso, que diz: "Qualquer que disser a este monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar, aquilo que pede lhe sucederá." No momento, uma voz explica a escritura e diz para ele pedir o que quiser. William Branham então pede que 3 esquilos avermelhados apareçam em lugares improváveis de estarem. Quando os esquilos aparecem, ele os mata e leva para comer. No dia 11 de novembro de 1959, o irmão Branham e alguns amigos vão à fazenda dos Wrights para buscar o vinho da ceia. Lá encontra Hat Moser com seus filhos, seus pais e sua irmã Edith, que vivia sob uma cadeira de rodas. Ao contar a experiência dos esquilos, Hat Moser crê no que o irmão Branham disse, e nesta hora o anjo diz para o irmão Branham falar para ela pedir o que quiser, que isso será feito. Após alguns instantes, ela ignora qualquer quantia em dinheiro, ignora sua irmã na cadeira de rodas e pede a conversão de seus 2 filhos, que imediatamente se convertem a Cristo e recebem o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. 1960. No dia 8 de maio de 1960, às 7 horas da manhã, quando o irmão Branham ainda estava deitado, o anjo o levou a ver além da cortina do templo.
No momento seguinte, ele estava numa planície e milhares de pessoas corriam em sua direção gritando: "Nosso precioso irmão!" Todos pareciam ter não mais de que 20 anos. Ele ficou confuso, e o anjo lhe disse que eram seus convertidos na terra. Uma moça o abraça, e quando ele diz que não a conhece, o anjo diz que esta era uma senhora de 90 anos que ele havia conduzido a Cristo na terra. Após algum tempo vê Hope, depois o seu cavalo Prince e o seu cachorro Fritz. E o anjo diz que tudo o que ele mais amava na terra estava ali. Quando fica sabendo que ele seria julgado juntamente com seu povo, se entusiasma por saber que o apóstolo Paulo também seria, e tudo que Paulo pregou ele havia pregado. De repente ele estava de volta naquele velho corpo deitado, mas dali em diante sua vida nunca mais seria a mesma. 1963. Em 28 de fevereiro, em Tucson, no Arizona, 7 anjos de Deus em formação de pirâmide compõem uma nuvem sobrenatural, e o irmão Branham, juntamente com o irmão Fred Sotman e o irmão Gene Norman, estavam ali como 3 testemunhas. Diversos observatórios fotografaram a nuvem e a fotografia foi publicada na página 112 da revista Life em 28 de maio de 1963. Em março deste mesmo ano, essa aparição precedeu a abertura dos selos, que ocorreu nos dias 17 a 24 de março de 1963. A revelação dos 7 selos é o que confirmou seu ministério como sendo o ministério do 7º anjo de Apocalipse 10:7 e do Elias de Malaquias 4, 5 e 6. Seu ministério foi marcado por visões, milhares de curas, milagres e maravilhas. Seria impossível estimar a quantidade de pessoas conduzidas a Cristo. Cegos enxergaram, surdos ouviram, câncer caiu na plataforma, tuberculose desaparecia e várias outras enfermidades eram abolidas. O que muito admirou a muitos dos seus coordenadores foi que durante todas suas campanhas nunca precisou pedir dinheiro para custear nenhuma delas, pois ele prometeu que permaneceria no campo enquanto Deus suprisse suas necessidades. Quando conheceu as mansões que Oral Roberts e T.L. Osborne haviam construído com o dinheiro arrecadado durante as campanhas, se sentiu indigno por ter apenas alguns dólares em sua conta bancária e saber que o ministério destes homens haviam saído do seu ministério. Porém Deus se aproxima e diz ao irmão Branham: "Eu sou a sua porção." 1965. No dia 18 de dezembro de 1965, o irmão Branham estava retornando de Tucson, no Arizona, a Jeffersonville, Indiana, e havia programado ao retornar pregar sobre um tema intitulado A Trilha da Serpente. Na viagem estava Billy Paul com sua esposa Lois, seu filho Paul e José Branham em um carro, e no outro carro logo atrás estavam William Branham com sua esposa Meda e sua filha Sarah. Era aproximadamente 7:30 da noite, quando o carro do irmão Branham colidiu de frente com outro veículo, conduzido por 2 mexicanos embriagados, que estavam dirigindo na contramão e com o farol esquerdo queimado. Quando Billy Paul olhou no retrovisor e percebeu o acidente, volta e encontra morto um dos rapazes mexicanos, e sua família em estado muito grave presa às ferragens. Billy Paul pediu para seu pai falar a palavra e ele sairia daquelas ferragens imediatamente. Porém, o irmão Branham disse que o dom era para ser usado para os outros e não para si mesmo. Tanto que, ao saber que Meda estava morta, colocou a mão sobre ela e a ressuscitou ali mesmo no local. Quando o corpo de William Branham em coma deu entrada no hospital, muitas pessoas que estavam internadas até mesmo na UTI foram curadas instantaneamente. Apesar de todos os esforços, o irmão Branham veio a falecer no hospital 6 dias depois do acidente. As irmãs Meda e Sarah, com algumas fraturas, receberam alta alguns dias depois. O irmão Branham morreu aos 56 anos de idade, em 24 de dezembro de 1965, às 5h49. E como era o seu desejo, Billy Paul, juntamente com os irmãos que estavam ali no hospital na hora da notícia do seu falecimento, tiraram os chapéus e cantaram a estrofe do hino: somente crer, tudo é possível, somente crer. O irmão Branham foi sepultado alguns meses depois, em abril de 1966.
Porém, sua morte não pôs fim a seu ministério. E hoje, 100 anos após o seu nascimento, nós podemos dizer que muito em breve estaremos estreitando sua mão e diremos juntos: nosso precioso irmão, obrigado pelo seu esforço, pela sua renúncia, por seu ministério. Estamos unidos hoje para estarmos juntos amanhã. 2009, 6 de abril de 2009. Ainda ressoa a voz de Deus através da mensagem do profeta William Marion Branham. Por enquanto estaremos nos reunindo e pregando esta mensagem a todos os povos e nações. Até nos encontrarmos com Jesus.